Olá, boa noite a todos. Sou o professor Rui, do Instituto Intrépides. Estou aqui com a professora Shirley. Boa noite, professora Shirley, tudo bem? Boa noite, professor Rui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito granizo por aí, por onde vocês estão ontem, porque ontem a coisa foi trash aqui por Curitiba, região metropolitana, não sei. Nós temos um convidado internacional, daqui a pouco ele vai se apresentar. Não sei se teve o mesmo fenômeno por lá. Dando continuidade às nossas lives, nós estamos na 4ª temporada, e discutindo sobre política, né? E aí o sentido extenso da palavra política. Não se trata de discutir política partidária, não é o nosso objetivo, mas, como diz o tema dessa 4ª temporada de lives que nós estamos fazendo, né, eleições decentes, e por eleições decentes a gente entende a política como aquela praticada para o bem comum, para o bem da sociedade, de todas as pessoas. Política decente exige eleitores conscientes, e esse é o nosso papel com essa live, trazer pessoas, trazer discussões, temas, para ajudar a formar o eleitor consciente, porque no final das contas, como diz um poema do Brecht, Elogio ao Aprendizado, quem paga a conta somos nós, e nós temos que saber direito o que nós estamos comprando, o que nós estamos escolhendo. Daqui a pouco a professora Felipe vai falar um trecho do poema, né, o analfabeto político, que está orientando as nossas lives. Tudo bem, professor? Você já vai começar com eles, não? Tudo bem, professor. Eu estou bem, vocês estão bem? Convidados, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Alessandra. Seja bem-vindo, Cláudio. Seja bem-vindo vocês que estão aí toda semana com a gente. Lembrando, hein, nós adoramos curtidinhas, coraçõezinhos, compartilhamento. Faz total diferença para o nosso trabalho e levar o conhecimento, levar a informação para o maior número de pessoas é obrigação nossa, mas é também um compromisso com vocês e de vocês para com o seu próximo. Vamos fazer isso junto? Vamos juntos levar essas informações e fazer esse debate acontecer de forma bem gostosa, como sempre. E hoje, lembrando que nós temos o poema Analfabeto Político como roteiro das nossas lives, então eu vou lembrar novamente vocês sobre esse poema e vou destacar qual é o tema que nós estaremos trabalhando hoje. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, ele não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que estufa o peito e se orgulha dizendo: eu odeio política. Não sabe o imbecil que de sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e internacionais. Gente, o Brecht foi brilhante. E ele deixou hashtag Fica a Dica. Se você não se importa com a política, alguém vai se importar com ela. E se você não liga para a política, alguém vai ligar por ela. Só que essas pessoas é que estão definindo as nossas vidas. Elas estão fazendo com que ou a tua vida cresça, evolua e os teus direitos sejam garantidos, ou você fica à mercê das políticas públicas ou das ausências de políticas públicas que você não tem. Então, está na hora de nós, eleitores, não é, professor? Acordar e dizer o seguinte: chega de ser imbecil, chega de ser analfabeto político, chega de ser burro. Eu agora vou me interessar por política porque é a minha vida que está em discussão, é a minha vida que está em jogo. Tudo é política. É ou não é, professor? Todas as decisões, né? Você fez política hoje? Fiz. Necessária. Eu também. Você também fez? Fazemos diariamente, né? E às vezes a gente nem se dá conta das nossas ações, que elas também são políticas. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas, como falei para vocês, hoje a nossa live é internacional. Nós temos uma pessoa que é aqui de Pinhais, mas nós temos uma pessoa que está nesse momento lá em Santa Catarina.
Isso, mas É na internacional não. sim, internacional, Paraná, Mas Santa ele vive Catarina. mais em Curitiba do que na internacional? Nós estamos com duas pessoas maravilhosas, a Alessandra Oliveira e o Cláudio Mena. Quem que eu apresento? Apresento a Alessandra? Alessandra, você quer falar primeiro, Ali? Eu descobri umas histórias. Então, Ali, conta para nós aí, fale de você para nós. Antes ainda, então, a Alessandra Oliveira, ela trabalha na empresa Inuard, que é uma empresa de produtos químicos, é uma empresária, né? Trabalha na parte de gestão comercial. No momento está estudando marketing, né? Porque depois ela vai contar um pouco mais dessa experiência que ela tem, que ela está tendo na gestão dessa empresa. Seja bem-vinda, Alessandra, à nossa live. Vou fazer propaganda da sua live também, que o pessoal que acompanha, de repente, veja amanhã. A Alessandra tem uma live às quintas-feiras chamada Samba Live. Gente, é sensacional. Nós indicamos, né, para quem quiser, é um programa muito legal, muito bem divertido, bem animado. Boa noite, Alessandra. Artista. É uma artista. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Rui, professora Cirlei. Boa noite, Cláudio, que está comigo aqui. É um prazer estar contribuindo um pouco aí, né, para o pensamento, né, das pessoas e que se abra um pouco mais o leque de informações antes que aconteça as eleições, que está bem próximas, né? Eu acho muito importante esse tipo de live para que tenha um outro olhar, né? Não só o goela abaixo político, né, dos candidatos, mas sim o que é o principal. Eu acredito que a principal estrela dessa festa são os eleitores, né? Então é muito prazer estar aqui com vocês falando sobre isso. Muito obrigado, né, professor Rui, falar da minha live. Agradeço muito. Fazemos isso com muito amor. Para ajudar também os empreendedores que, enquanto eu falo com vocês, está tendo aqui a reunião dos empreendedores, né? Estou até com a camiseta aqui, e eles estão lá em cima na reunião, na palestra, e eu estou aqui para contribuir um pouco, né, com esses pensamentos aí que a gente vai discutir, mas estou muito feliz, é um prazer estar com vocês nessa live hoje. Muito obrigada. Obrigada a você. Cláudio. O Cláudio Mena, ele é arquiteto urbanista, nós estamos falando que ele é internacional, porque ele é de Curitiba, mas está fazendo também tem uma moradia, também tem uma vivência lá em Balneário Camboriú. Cláudio, fala de você para nós. Bem, eu sou um arquiteto que trabalhou mais em urbanismo. Todo arquiteto tem formação em urbanismo, mas eu fiz algumas especializações, trabalhei como instrutor em urbanismo em outros estados, inclusive em alguns cursos internacionais para ibero-americanos, e tem muito a ver com a gestão do espaço nos municípios. Então, eu estou me sentindo muito à vontade com esse convite, professor e professora, porque a questão de organização do espaço nos municípios é uma questão política, que tem a contribuição profissional de técnicos, como é o meu caso, mas ela esse convite vem numa eleição municipal. Então, é muito fácil para mim caracterizar a área de atuação dos políticos que nós estamos elegendo este ano, que é as regras sobre as cidades, sobre o território nos municípios, e o gestor disso que a gente chama de prefeitura, que é o prefeito municipal. Eles têm, dentro da concepção do Estado, da Constituição brasileira, tem algumas atribuições muito mais territoriais e imediatas ao nosso espaço de vizinhança e de convivência do dia a dia na cidade, do que propriamente na questão conjuntural de política econômica, de política até ideológica. Não adianta ideologizar muito na questão da eleição municipal, mas simplesmente organização da cidade para facilitar que as coisas se desenvolvam na vida
das comunidades no território do município. Maravilha. Por enquanto é isso. Seja bem-vindo, Cláudio. Seja bem-vindo. Depois você conta para nós daquele outro projeto seu, artístico, que é com pinturas em calçadas e tal, que também é muito interessante, e vamos divulgar o seu trabalho aqui também, tá bom? Tá certo. Convidados. Professor, vamos começar? Vamos começar essa batina? Vamos provocar eles? Vamos lá. Uma pergunta inicial, né, que duas perguntas na realidade, né? Como o poema que a Cirlei leu aqui do Brecht, ele fala assim do analfabeto político, que diz assim, eu odeio política. Aliás, tem uma frase do Platão, né, que ele fala assim, quem odeia política vai ter que aceitar ser governado por aqueles que gostam da política. Né? E o Cláudio chamou atenção, né, a partir da profissão dele, da atuação profissional dele, que quem está mais perto de nós, cidadãos, em termos de poder municipal, estadual e federal, é o municipal. Né? Nós somos afetados mais proximamente, mais diretamente do municipal. Então, essas eleições que nós temos, elas são muito importantes, mas passa pela política, necessariamente. E aí nós queremos saber o seguinte, Alessandro e Cláudio, né? O que é política para vocês, primeiramente, e se vocês gostam de política? Quem começa? Vai primeiro? Alessandra, você. Tá bom, obrigada. Política, para mim, é tudo. Onde você estiver, tem política. Para qualquer decisão é política, para qualquer coisa que você... Na sua casa tem política, no seu trabalho tem política, no local que você estuda tem política. Então, política está inserida em todo o contexto da humanidade, eu creio. E se eu gosto de política, da política gosto, dos políticos não. Alguns, né? Aí, senhor, da política, sim. Hã? Senhores políticos, escutem isso. Da política não tem como falar que não gosto, porque é um benefício para todos, a política é. Acredito que esse poema é muito sábio na questão do analfabetismo político. O que acontece hoje, existe isso e está aí para todo mundo ver. Então, eu gosto da política, né? Eu não gosto das atitudes daqueles que se colocam dentro da política para poder falar em nome da política ou fazerem coisas em nome da política que não condiz à ética de cada cidadão. Então, assim, gostar da política? Gosto bastante. Fico sempre tentando estar por dentro daquilo que eu posso, né? Daquilo que eu consigo fazer, ou opinar, ou conversar. Então, eu gosto, sim. Política, para mim, está inserido em tudo, e creio eu, assim, penso como cidadã, que a política deveria ser inserida nas escolas desde pequeno. Porque se você aprende o que é política, você não fica nessa situação que o professor Rui falou de Platão, né? Se você aprende o que é política, você não vai goela abaixo, tendo que a outras pessoas vão escolher por você. Então, minha opinião é essa, eu sempre lutei para que realmente isso acontecesse. Talvez, não sei se é um sonho distante, mas eu gostaria muito de inserir a política já desde criança, para que a gente entendesse o que é isso. Mas gosto, sim, e política, para mim, é tudo. Está inserida no contexto geral da humanidade. Muito bem. Maravilha. Obrigada. E você, Cláudio? Bom, eu gosto muito de política e, além de gostar, eu passei praticamente grande parte da minha vida mais no setor público, como servidor público. E gostaria, assim, de já iniciar uma provocação neste espaço, dizendo que o problema dos políticos terem feito com que a população se afastasse da política é que eles não percebem que no processo republicano iniciado no século XIX para essas democracias modernas, para modernizar a sociedade humana, eles, quando ganham um mandato,
eles passam a ser servidores públicos também, por um período. Sim. Então, eles têm que estar a serviço da população, os servidores públicos. Eles têm que estar desempenhando um papel de liderança dos servidores de carreira para lembrar aos servidores de carreira quais são os anseios da sociedade em relação ao serviço público. E fazer com que esse desempenho do serviço público seja melhor. Seja ele um eleito no legislativo, como neste ano os vereadores vão ser, ou seja ele o prefeito eleito de um município, de uma das cidades da grande Curitiba, no caso de vocês, ou daqui da micro-região de Balneário Camboriú, no caso da gente está aqui pertinho, mas no caso, nós, como eleitores, somos curitibanos. Então, o importante é isso, é que tem que ter essa leitura política. Brecht está coberto de razão. Quem não quiser ver que a política influi na nossa vida, não vai poder nem fazer a política de escolher ser um pai mais ou menos paternalista para o seu filho ou para a sua filha. Muito bem. Então, o projeto republicano está em andamento há menos de 150 anos. Nós temos 10 mil anos desde as primeiras cidades lá de Babilônia, Templo de Salomão. São 10 mil anos, nós só temos 150 aninhos de repúblicas horizontais, repúblicas democráticas. Somos bebezinhos, né, Cláudio? Então, todos são bebezinhos, não é só o Brasil, não. Os outros países apanhando, não sabem como lidar com a pandemia, não sabem lidar com as eleições também. Não é só o Brasil, a gente tem um pouco de complexo de inferioridade. Brecht tem razão, é universal. É universal. Essa dificuldade com o projeto republicano e democrático. É bom você chamar a atenção disso, Cláudio, porque às vezes a gente esquece, né, que a gente pensa assim, o Brasil tem 500 anos, né? Se bem que antes dos portugueses chegarem aqui já era passado, né? A gente começa a dizer, o Brasil tem 500 anos e essa bagunça. Mas isso que você traz, né, dessa ideia republicana, é uma ideia nova, né? E é uma coisa assim que não é só nossa, né? A nossa é até um pouco mais recente, mas é uma coisa assim que praticamente todo o Ocidente tem esse histórico. E ainda nós temos que levar em consideração que nesses 130, 150 anos, algumas das grandes potências viveram regimes de exceção, regimes ditatoriais, onde a urbanidade, onde o ideal republicano foi meio que colocado de lado, né? Então, realmente, nós estamos aprendendo muito tudo isso, né? Exatamente. E você, professor? Você gosta de política? Eu gosto de política, sou professor de História e de Filosofia e discuto política, né? Faço isso que a Alessandra falou, que nas escolas tem que fazer. Faço a discussão política em sala de aula, claro, a partir do conteúdo, né? Trazendo conteúdo tanto de história quanto de filosofia para o nosso dia a dia, né? Não é ficar discutindo, claro, tem um momento da discussão teórica, mas em filosofia nós temos a filosofia política, onde nós vamos estudar os grandes pensadores que pensaram como a sociedade tem que se organizar, né? A divisão de poderes, por exemplo, a divisão de poderes tem o quê? Não tem nem 200 anos, que foi proposto por Montesquieu. Então, eu gosto de política, tanto no campo profissional quanto no meio social. E aí eu pergunto para você, professora Shirley, você gosta de política ou não? Eu gosto de política, eu faço política, eu ensino as pessoas, desenvolvo pessoas a trabalhar a política, mas eu não gosto da politicagem. Ali, você falou, eu não gosto dos políticos, eu não gosto da politicagem, que é os políticos mal intencionados, despreparados, que fazem a gente acreditar que só existe um jeito de fazer política, esse jeito que eles estão praticando de forma errada. Então, o que é a política? Primeiro, política é civilidade, é benéfica, é cordialidade, é democracia, é programas de governo para o nosso benefício, direitos e deveres, é o debate. A debate de ideia é muito importante. Só que nós temos um paradigma na nossa cultura que 3 coisas não se discute: política,
religião e futebol. Para com isso. Tem que discutir tudo. E quando jogam a política dentro desse repertório, não significa que nós não tenhamos que falar de política. Nós temos que falar de política, assim como nós temos que falar de religião, de fé, de amor, de fraternidade, de solidariedade. Nós podemos discutir, sim, os nossos futebol, os nossos amores pelo time A, B ou C. O grande problema é que nós temos que aprender a fazer um debate com humanidade, com urbanidade. E é isso que está faltando para que a gente consiga fazer um debate, seja qual for o tema, mais polêmico que for, mas a gente conseguir respeitar a opinião do outro. E nós estamos aqui, sabe, Cláudio e Alessandra, e vocês que estão em casa, possibilitando que a gente comece a um processo de alfabetizar-se. Eu quero me alfabetizar na política. Eu quero ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa. E quiçá um dia, Alessandra e Cláudio, nós possamos ter esse debate sendo construído lá no jardim de infância, aonde as crianças começam a aprender a necessidade de fazer debates, de trabalhar com ideias diferentes, sem entrar no confronto, sem entrar na briga, sem entrar no conflito por si só, mas sim para debater ideias. E aí, por que eu não gosto da politicagem? Vocês sabem o que é politicagem? Olha o que é politicagem. É mesquinharia, é antidemocrático, não tem civilidade, não é cortês, não tem cordialidade, não tem gentileza, visa os interesses pessoais. E aí é muito importante a gente pensar que toda essa postura leva e alimenta a corrupção, os políticos inescrupulosos, os corruptos, e aquele que, na época das eleições, não faz por merecer a história que tem, porque nem história tem. O político não nasce do pé de couve, e eu estou falando isso o tempo todo aqui nas nossas lives. O político tem uma história com a cidade. O político tem uma história com a comunidade. O político é um servidor público, como o Cláudio falou. Ele está a serviço da comunidade. Quando um político ele se inscreve, ele se candidata só pensando em si, é aí aonde entra a politicagem, porque ele vai roubar, ele vai comprar votos. Nós aqui na Intrep, nós estamos assessorando um grupo de quase 30 políticos da boa índole, graças a Deus. Nós estamos trabalhando em torno de 20 a 32 artigos por mês em imprensas oficiais, estamos participando de rádio, TV, estamos escrevendo, estamos trabalhando muito em prol dessa política que a gente acredita que é a política decente. E política decente exige eleitores conscientes. Vamos seguir mais um pouquinho? Vocês já disseram que gostam de política, que nós não gostamos de politicagem e nem de políticos corruptos, políticos que não levam a sério a sua verdadeira missão, o seu verdadeiro propósito, que é de ajudar o próximo. Portanto, quais são os problemas que vocês apontam na política hoje? E qual é a importância para a política decente, o voto consciente? Começa lá, Cláudio, agora você. Tá. Bom, a primeira coisa que eu... Vou começar pelo lado bem bom, né? Eu gosto muito da nossa Constituição de 1988. Uhum. Então, nós estamos com uma república que normativamente está bem conduzida por essa Constituição. Pena que ela não é muito obedecida. Bem ligado. E não há uma preocupação de preparação política na maioria dos partidos políticos. Então, a política partidária é que está escandalizando bastante a população brasileira, está desanimando a população brasileira. A questão da reforma política, redução do número de partidos, tudo isso parece que está sempre por entrar em pauta, mas nunca consegue ser efetivado.
Quer dizer, a regulamentação da nossa Constituição é muito precária do ponto de vista de gestão, tanto de eleições quanto de gestão da própria máquina pública. Sim. A questão da municipalização, alguns direitos fundamentais, alguns princípios da Constituição sequer foram experimentados ou regulamentados ainda. Então, nós temos que ter essa mobilização que vocês estão fazendo através dessas lives, por exemplo. Os dois professores estão de parabéns. Não é para fazer médica, mas vocês estão de parabéns porque tem que chamar atenção que o que vai dar consistência à nossa república, no caso brasileira, que é bastante municipalista nessa questão de ordenamento do território. Basta dizer que ela dá direitos dos municípios a organizarem territórios da cidade, territórios rurais e territórios até balneários, como esses aqui, litorâneos e outros naturais, florestas e bosques, por exemplo. Né? Uhum. Dá uma atribuição muito grande aos municípios para organizar um pouco esse território do seu município, até dá um certo sentido até de reforma agrária para os prefeitos. Isso a partir da Constituição de 88. O plano diretor dos municípios também mexe nos territórios rurais, nas florestas, na questão ambiental. E nos direitos de moradia também. E mais, na organização dos parques produtivos, no estímulo à produção, no estímulo a uma série de qualidades de relacionamento entre as pessoas. Mas, então, essas coisas não são praticadas muito porque nós não desenvolvemos algum sistema que reúne uma cultura comunitária muito solidária, interativa, as comunidades dialogando entre si para entrar com representações nos gabinetes dos políticos e acompanhar esses mandatos de perto. E sempre terão alguns cidadãos com mais tempo que nem eu, que tenho até um hobby hoje, porque eu estou aposentado, tenho experiência para estar acompanhando as administrações públicas em nome dos meus vizinhos. Poderia estar lá. Poderiam algumas pessoas, estrategicamente, estarem como olheiros do desempenho dos candidatos. Venceram. Mas isso não acontece. Então, nós temos que entrar na política. Estou gostando muito da provocação de vocês, professores. Não é puxação de saco, desculpa. Maravilha. É uma coisa entusiasmante o que vocês estão fazendo. E a contribuição que você está trazendo é muito importante. E eu quero mais um hashtag Fica a Dica, senhores políticos. Tem gente boa, tem gente do bem, e tem gente preparada para contribuir. Podendo contribuir. E que tal, então, buscar ajuda em quem sabe fazer, pode fazer e pode contribuir muito ainda para as nossas cidades? E você, Cláudia. Alessandra? Olha, eu concordo com o Cláudio que apodrecer... Não, eu lembro. Eu concordo com o Cláudio que o que apodreceu a política é a política partidária, realmente. Isso que deu realmente um desânimo geral, né? Essa briga partidária, e eu fico pensando no que reflete. Os jovens hoje estão protelando a votar porque não querem. Enquanto eu não puder votar, enquanto eu não for obrigado, eu não vou. Então, você vê o pensamento, por isso que eu falei no começo, que o meu desejo era que se estudasse política desde pequeno, para que, assim, nossa, eu não vejo a hora de poder tirar o meu título para que eu contribua e que não as pessoas escolham por mim, né? Então, eu acredito que realmente as pessoas desanimaram da política, pelo que a professora falou também, pela politicagem, a política partidária, foi tomando um espaço muito grande aí em algo que é benéfico para a população, é benéfico para a gente, na cidade onde cada um vive. Eu sou paulista, mas escolhi a minha família
e eu escolhemos Pinhais para viver, e eu tenho o título transferido, eu voto aqui em Pinhais, e nunca deixo de fazer, sempre que eu tenho viagem, eu sempre procuro voltar e estar aqui para ir votar, não gosto de voto branco, nulo, fazer a justificativa de voto, porque se eu quero a mudança, eu tenho que participar dela, né? E as pessoas hoje não gostando de fazer a política, o que acontece? Eu creio que você tem que, a gaveta, quando você vai arrumar a gaveta do seu guarda-roupa, você tem que bagunçar a gaveta, tirar tudo e ir colocando em ordem. Então, falando de política, é a mesma coisa. Você tem que mexer, né? A questão de não se discute política, não se discute religião, isso foi sufocando um pouco e foi criando-se até uma cultura, né, em cima disso. Ah, não, começou a falar de política, eu vou sair, porque isso não se discute, não dá em lugar nenhum, vai virar briga, mas a briga que vira é partidária mesmo, né? Sim. Então, e o que pode contribuir os eleitores conscientes é de total e de suma importância, porque a nossa consciência do que vai ser daqui dos próximos 4 anos, aí não adianta depois eu ir numa rede social, eu esculachar aqueles que estão governando a minha cidade, porque fulano não fez. Ok, mas e quando foi para a gente mudar, né? A gente fez o quê? Nada. Já dizia, tem uma frase muito legal que eu gosto muito do Che Guevara, que ele diz assim, que quando o extraordinário se torna cotidiano, é a revolução, né? Sim. Então, a gente precisa discutir para que tudo isso vá evoluindo, que obtenha essa revolução, que é o quê? Aquilo que outrora era estranho, não era comum, agora passe a ser. Então, a política tem que ser uma coisa que outrora era estranha, ninguém fala, não vamos mexer naquela gaveta não, que está muito bagunçada, mas que isso se volte para que seja uma revolução, que seja cotidiano na vida da gente, falar com o meu vizinho sobre política, no grupo em que eu exerço liderança sobre jovens, que há 18 anos eu tenho um grupo que eu exerço liderança nos jovens, e eu discuto muito política com eles, a gente discute sim, a gente faz debate sim, porque a maioria deles já votam, e assim, eu vou no que minha mãe votar, eu vou no que meu tio votar, eu vou no que meu avô votar, e não entende a política para chegar nas eleições e votar, porque assim, eu acredito naquilo, aquilo vai ser benéfico para o lugar que eu vivo, eu estudo aqui, eu trabalho aqui, eu vivo aqui, a minha família vive aqui. Então, que lugar eu quero? Será que eu quero um lugar que outras pessoas escolham? Por exemplo, a professora está lá com o professor Rui e fala, olha, a gente vai comprar uma casa em Pinhais, outra casa. Mas vocês escolhem para a gente aí, aonde vocês escolherem a gente vai morar. Não é assim, né? Então, a gente tem que escolher, a gente tem que saber aquilo, né? Se aquilo é confortável para sua família, se aquilo vai atender às suas expectativas como uma casa. E a política também, será que aquilo vai atender às minhas expectativas para o meu município, para onde eu contribuo? Então, esse tipo de debate que está acontecendo, que você e o professor Rui estão fazendo, é de suma importância para que as pessoas comecem, pelo menos um pouquinho, a mexer na gaveta bagunçada, tentar entender um pouquinho de política, né? Então, a política, coitada, ficou muito atrelada com a imagem de político corrupto, e a política não é assim, a política é boa, é legal, e faz parte da nossa vida, e tudo é política, tudo, né? Então, é isso que eu acho. Uhum. Eu digo assim que a nossa política brasileira, ela é muito representativa e pouco participativa, né? De 4 em 4 anos na esfera municipal e de 4 em 4 anos na esfera estadual e federal, nós escolhemos os nossos representantes. Isso que você está falando, Alessandra, a gente daí acaba esquecendo deles, né? E esquecemos, inclusive, eles também esquecem, como o Cláudio falou, que eles são servidores por um certo período, mas são servidores. Servidores de quem? Da sociedade. Quando nós poderíamos participar muito mais da política, seja diretamente nos partidos políticos, mas principalmente, mesmo que fosse nesses momentos, né, das eleições, que nós fôssemos consultados sobre os grandes problemas que o Brasil tem, né, por meio de referendo, por meio de plebiscitos. Quantos plebiscitos ao longo da nossa história
de república, né, de 140 anos, quase, né, nós fizemos quantos plebiscitos? 4 ou 5? A sociedade brasileira não é chamada para participar. E aí a gente tem que pensar o seguinte, nós eleitores, nós cidadãos, pensarmos o seguinte, por que não querem que nós participemos da política? Por quê? Por que será? Porque é eles que fazem a política. Nós entregamos na mão deles a nossa vida para decidir. E depois passamos 4 anos de mimimi. Por quê? Porque a educação não está boa, a saúde não está boa, o lazer, a cultura, o entretenimento da cidade não está boa, os parques não estão bons, as coisas legais que estão na cidade não acontecem. E por que não acontece? Você deu na mão deles decidirem a vida da gente. E nós não participamos. Quem é que lembra? Quem votou para vereador as últimas eleições? Quem lembra quem votou para prefeito? O seu vereador fez alguma coisa por você durante esses 4 anos? Nas nossas consultorias para candidatos, Cláudio, Alessandra, nós perguntamos para os candidatos: o que você vai fazer? Por que você quer ser candidato? Qual é a história que legitima você a ser representante dessa comunidade? Qual é a história que você tem com essa comunidade? Qual é o compromisso que você tem? Nós não aceitamos promessas. Nós queremos propostas. Promessa todos fazem. Proposta tem um estudo, tem uma legalidade, tem uma procedência. Nós observamos muitos candidatos completamente despreparados. E eu gosto de usar uma simbologia agora de uma empresa. Quando você, Alessandra, Cláudio, eu, vou contratar alguém, eu estabeleço critérios de escolha. Não é assim? E se nós, funcionários de uma empresa, não respondermos aos critérios de competência, nós seremos mandados embora. Não adianta vir com historinha para boi dormir, com promessinha. O que vai valer é a sua competência na legitimidade da representação daquele cargo no qual você está se candidatando. E por que nós não temos o mesmo rigor dentro da escolha dos nossos vereadores? Os nossos jovens não querem política. Eu sou da geração que o meu primeiro voto foi com 16 anos. Eu achei o máximo poder votar com 16. Hoje o povo dos 16 não quer nem saber. Mas olha o povo dos 70. Converse com a tua mãe, com o teu pai, com o teu avô, com a tua avó. Eles querem questão, os idosos, de ir participar da política. Esses dias eu estava numa entrevista de uma rádio e uma ouvinte falou assim, mas os 70 anos não é obrigado a votar. Aí ela falou, eu tenho 70 e eu vou votar. Eu gosto de votar. Então, o que está acontecendo? Que esse povo de 70 faz questão de ir lá votar, e aqueles de 16 ainda não despertou. Porque essa geração não é uma geração alfabetizada dentro da política. Ela não compreende a função da política. Nós pensamos em política partidária. Hashtag fica a dica. Partidos políticos precisam rever os seus conceitos. Precisam rever os seus representantes. Chega, eleitores conscientes, de pegar o seu número de candidato na hora em que você vai votar no chão, porque ali já é um lixo. É um lixo que você está juntando. É um lixo de pessoa porque você não conhece ela. Você não sabe qual é a dela. O que está acontecendo, qual é a história. E quem junta lixo vai carregar lixo por 4 anos. E depois não dá para fazer nenhum. Ô, professora, posso falar uma coisa? Pode, por favor. Isso que você está falando, você lembra quem que você votou? Se você viu o que ele fez? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho o WhatsApp do vereador que eu votei. E vira e mexe, toda semana, todo mês, eu estou cutucando. Oi, cadê o negócio lá? Não sei o quê. Aí, esses dias, esses tempos, na pandemia, aconteceu um fato do decreto aí e tal. E eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei, cadê os vereadores agora? Cadê vocês que tem que ir junto à prefeitura e falar? Aí ele pegou e falou assim para mim, então faz o seguinte, você quer? Eu falei assim, você quer uma reunião com a prefeita? Eu falei, quero.
E aí ele marcou uma reunião comigo, com a Marli, e eu fui lá falar, porque eu falei, bom, se você não for resolver, você marca uma reunião comigo e a prefeita que eu vou falar, porque se você está para vereador e não vai falar, então eu, como cidadão, vou falar. Então, só para você ter uma ideia, eu acompanho, eu tenho o WhatsApp do meu vereador e eu fico no pé dele. Isso. Mas tem que ser assim. Tem que avaliar o processo, tem que avaliar o que ele fez, o que está fazendo, o que quer fazer. Eu sempre digo o seguinte: candidato à reeleição não tem proposta, é prestação de conta. Isso. O que o candidato fez que legitima ele a continuar? Porque se legitima, tem que continuar, porque está fazendo a diferença. É como nós na empresa. Quando nós fazemos a diferença, nós somos promovidos. Não é assim? Assim também deve ser os nossos candidatos. Quando nós acompanhamos, nós sabemos o que ele está fazendo, a diferença que ele está fazendo para a cidade, quais foram os benefícios que ele trouxe para a nossa cidade. Isso enriquece a pessoa e torna ela legítima na representatividade que ela tem perante a comunidade. Mas quem não tem, pegue seu banquinho e saia direitinho. Cai fora. Cai fora. Você quer fazer, você quer ter um projeto pessoal, você se inscreve num concurso público, estuda muito e vai passar num concurso. Você vai poder ter uma legitimidade de uma carreira individualizada, reconhecida. Você quer ter um projeto individual, entra na iniciativa privada, faz o processo seletivo numa empresa privada, construa a sua legitimidade de projeto individual. Na política, não é projeto individual, é projeto coletivo. Você está preparado para isso, senhores candidatos? E nós, eleitores, estamos preparados para saber se uma pessoa que está se candidatando, ela está com um projeto individual ou ela está representando um projeto coletivo? Hashtag fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. E aí, professor, qual é a próxima pergunta e para quem você vai sortear agora? São excelentes questões levantadas, excelentes comentários, né? Nós temos que pensar nos compromissos que esses candidatos assumem, né? E nós, como cidadãos, temos que participar, temos que cobrar deles aquilo que eles se comprometeram. E a gente tem que pensar assim, um vereador, um prefeito, um deputado, um senador, quem quer que seja, ele não faz favor para nós, cidadãos. Ele assumiu um compromisso, né? E se ele assume um compromisso, ele tem que dar conta daquilo que ele disse que iria fazer, né? E aí nós vamos para a próxima pergunta, né? Até porque também tem a nossa responsabilidade enquanto eleitores. E quando nós vamos escolher um candidato, tem algumas pessoas que são muito conscientes, sim, mas tem um vício na política que não é só nossa, não é privilégio da nossa sociedade, mas em outros países isso também acontece, que é a compra de voto. E se tem alguém que compra, é porque tem alguém que vende. E aí nós queremos saber de vocês, Cláudio e Alessandra, o que vocês acham, né, desses processos de compra de votos, seja os votos, né, no processo eleitoral, e seja, às vezes, também até no próprio exercício de mandato, né, comprar favores de políticos, que é um outro problema, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho. Compra de votos, digamos, do candidato em relação aos eleitores é crime, né? É crime eleitoral e perde o mandato. Mesmo que estiver na metade do mandato ou ainda já tenha sido diplomado, se for provado que ele comprou votos para chegar lá, é crime. Agora, tem outra questão do venda do voto na votação interna do parlamento, ou seja, o vereador ou o deputado votando a favor de um determinado grupo da sociedade em detrimento ao conjunto dos interesses da comunidade. Quer dizer, tal da bancada que defende só um setor da economia ou um setor
religioso ou um setor futebolístico qualquer, dessas maldições que a gente tem aí, que não pode, ou setor partidário. Quer dizer, ele está lá com salário para defender o interesse coletivo e difuso da sociedade. Sim. Ele defende aquilo em nome do seu partido, em nome das suas convicções e em nome do salário que recebe todo mês como servidor público. Então, nós não podemos aceitar, sob hipótese nenhuma, esse sectarismo no voto parlamentar, nas votações de temas de grande interesse público. Temos que exigir, alguns desses interesses públicos, temos que exigir audiência pública aberta à sociedade, e o professor Rui falou muito bem isso. Uma das coisas que não aconteceu, que é da nossa Constituição, é que sejamos governados pela democracia representativa e participativa. Sim. É constitucional e está no início dos princípios da Constituição brasileira. Quando eu dei aula assim, online assim, para alunos do exterior, da Península Ibérica e da América Latina, sobre a nossa Constituição, na questão do direito urbanístico, eles ficavam apaixonados pela nossa Constituição, porque eu estava apaixonado e passava um pouco isso. Mas os nossos países têm que ter isso, democracia participativa. Em função dela, nós temos os conselhos no SUS, conselhos de educação, conselhos tutelares, conselhos de cidade, inclusive para cuidar das políticas urbanas. Uhum. Tudo isso está entrando cada vez mais em desuso o respeito a esse controle social direto. Então, venda de voto é crime sob qualquer hipótese. Se houvesse controle social direto e democracia participativa, nós poderíamos pedir a cabeça dos nossos vereadores. Desculpe, Alessandra, eu vou brincar contigo. Ele está ganhando lá para representar você junto à prefeita. Ele não tem que pedir ajuda tua para falar com a prefeita. Ele tem que falar em teu nome. Ele tem que dizer, olha, fulana, todos esses meus eleitores e mais aquela comunidade com quem eu conversei, a outra com quem eu conversei, estão contra a sua orientação, prefeito. Vamos mudar isso aí. Ele que tem que estar reclamando para o prefeito em nome de vocês, depois de fazer reuniões com vocês lá no seu bairro. Não, é duro que você, eleitor, isoladamente tenha que cobrar ele e ele ainda te leve para abrir uma audiência, como se fosse levar para o prefeito uma reeleitora do prefeito, que vai reeleger o prefeito. Uhum. Fazer uma média desse tipo com o prefeito, não precisa, né? Mas tá bom. Mas é assim, a gente vai aprendendo e fazendo a democracia republicana realmente moderna. Quando fala em pós-modernidade, os professores gostam disso. Eu digo, a modernidade nem chegou ainda. Esse então neoliberal, liberalismo lá do início do século XX nunca foi feito. Quer dizer, das empresas cuidarem dos seus trabalhadores, não precisar de tanto governo cuidando de creche, de dentista para o trabalhador. Se as empresas cuidassem dos seus trabalhadores, dos seus clientes com bons produtos, etc. Então, o liberalismo não chegou a acontecer. Então, o neoliberalismo está acontecendo? Não. O pós-moderno está acontecendo, porque nós não chegamos lá ainda. Professor de história, professor Rui, eu acho que vai começar a gostar do meu jeitão aí. Não, mas é isso mesmo, Cláudio. Alessandra, e você? O que você diz sobre a compra de votos? Eu penso assim, se tem quem compra, é porque tem quem vende, mesmo. Porque se a gente tiver, o eleitor tiver a consciência, não vai, pode até querer comprar, mas e se não tiver produto para vender? Se você for no mercado e tiver vazio, não tiver nada para vender, você não tem o que comprar, né? Sim. Então, se as pessoas estão vendendo o voto, é a desinformação mesmo, é
aquela velha politicagem, aquela coisa que socaram na cabeça de todo mundo, que política é assim mesmo, é roubalheira, política é assim mesmo, não tem um que entre lá e não se corrompa com o sistema. É isso que a gente vai ouvindo ao decorrer desses anos eleitorais aí, né? E é uma coisa triste, por isso que eu falo que o ensinamento da política é tão importante, que daí eu volto lá no começo, que tem que ser feito desde pequenininho, para que o seu voto não esteja à venda. E quando alguém chegar para comprar, você fala, não está à venda meu voto, né? Quando o político chegar para comprar o teu voto, encontra o mercado vazio, que não tem o que comprar. Porque se ninguém vender, não vai ter como comprar. Agora, se eles estão conseguindo comprar, é porque tem as pessoas que estão querendo vender. E nem é considerado uma venda tão lucrativa, né? Se ainda fosse aí alguém depositar um milhão aí para mim, de repente, né? Mas não. Compra de voto é um tanque de gasolina, uma ou duas cestas básicas, pelo amor de Deus, né? Como que vai... Se fosse uma venda milionária, uma transação de uma multinacional, até eu entraria nessa fita aí. Mas por um tanque de gasolina, por uma cesta básica, puxa vida, né, gente? Então, isso é desinformação política e é a má formação política das pessoas que, desde criança, não têm esse ensinamento político. E dá nisso, né? E como o Cláudio falou, com certeza é um crime. E esses dias aconteceu um fato comigo e eu cheguei para a pessoa e falei, olha, se você está recebendo esse tanque de gasolina para colocar o adesivo desse candidato e vai votar nele por causa disso, eu vou denunciar o seu candidato, porque é crime. A pessoa ficou espantada comigo, com medo. Eu falei, eu vou denunciar o seu candidato, porque você está vendendo o seu voto por um tanque de gasolina. Entendeu? E como que eu fico? Eu moro nessa cidade que você está se vendendo aí. E depois eu vou ter que aceitar goela abaixo o teu candidato e ele não está nem me dando o tanque de gasolina. E isso que é importante, a gente pensar quanto vale o nosso voto, gente. Se for para vender, então, vamos pensar, então, qual é o valor? Cobre bem. Qual é o valor do seu voto? O que representa o seu voto? Sabe? Um tanque de gasolina... Senhão, o que mais? Antigamente, né? Era uma dentadura, um caminhão de terra. Sabe o que óculos é isso? De defunto? Um óculos de defunto. Antigamente dizia o seguinte, eu vou te dar um par de tênis, mas eu te dou um pé antes das eleições e o outro se eu ganhar. Sabe? Para fazer um jogo. Então, essa história de compra de voto já é antiga. E é, como disse o Cláudio, é crime. E você pode denunciar, sim. A primeira forma de você denunciar é você não aceitar esse negócio. É você não se vender. É você não criar essa relação de corrupção. Essa história de eu vou ganhar alguma coisinha com isso não vai levar a você a ganhar nada. Você está perdendo. Porque o dia que você tiver que levar teu filho no posto de saúde, talvez você vai lembrar. Se você não tivesse vendido o seu voto, você teria mais condições de tratar do teu filho. O dia que teu filho não tiver uma vaga numa creche ou numa escola, talvez você pense, se eu tivesse escolhido alguém decente para me representar, de repente eu não estaria vivendo essa situação agora. O dia que você não tiver um parque na sua cidade, lazer, cultura, entretenimento, segurança. Você vai pensar, segurança, você vai pensar, por que eu não levei mais a sério e dei mais valor ao meu voto? Porque todas essas coisas que nós temos direito vai acontecer se você exercer bem o seu direito. E o seu dever de escolher pessoas decentes. Porque elas não vão representar só você. Elas vão representar você, teu filho, tua esposa, tua mãe, teu pai, eu, a Ali, o Cláudio, o Rui. É uma representatividade coletiva. Então, se você for se dar mal, cara, eu também vou. Sabe? E nós temos que pensar uns nos outros. Eu posso, numa atitude mesquinha, pensar que um tanque de gasolina, me dei bem, ganhei 100. Ganhei 100. E perdemos 4 anos. E perdemos 4 anos de dignidade. E perdemos 4 anos
de evolução que poderíamos ter nas nossas vidas, em todos os departamentos, em função de uma postura sua, assim. Agora, para isso, para quebrar o jogo da corrupção, eu tenho que ter uma postura ética. Eu não posso me corromper. Venda de voto é ser corrupto e é ser conveniente com a política da corrupção. Portanto, você, eleitor, eleitora consciente, você está vivenciando uma situação de compra de voto, uma tentativa, denuncie. Agora eu vou fazer uma propaganda, tá, meninos, aí, nossos convidados, professor Rui, chegou a hora do... Denuncie, abaixa aí no seu celular um aplicativo do TSE que chama Pardal. Esse aplicativo você tem uma arma na sua mão. Esse aplicativo você tira a foto e manda para o TSE. Você grava um vídeo, um áudio e manda para o TSE. Vamos exercer as armas que nós temos dentro aqui, ó, dentro do nosso celular e na alcance das nossas mãos. Grava, fotografa, manda para o Pardal. O TSE está de olho em políticos corruptos que está querendo fazer das eleições um projeto individual e fora da lei. Nós queremos uma política dentro da lei. Denuncie. Porque para darmos oportunidades para os decentes, os representantes legítimos, nós precisamos destruir, acabar com aqueles que só entram na política para desfazer do bem comum e para agredir a nossa dignidade, a nossa moralidade e a nossa ética. Denuncie. Gostou, professor? Hashtag TSE, divulgando vocês aí. E tem mais um ainda, que é aqui do TRE, já chegou lá. Vamos falar já. Esse do TRE é um bem interessante, é um joguinho, é um game. Fake ou news. E esse joguinho você vai respondendo algumas questões, né, a respeito do problema das fake news, que é um problema muito sério, não só no campo da política, mas em todas as questões. A gente tem visto aí que as campanhas de vacinação, por exemplo, né, elas não têm alcançado os resultados, os números de proteção da sociedade. Por quê? Porque as pessoas ficam acreditando em notícias falsas que circulam pelas redes sociais. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? E aí, a nossa última questão, nós estamos com quase 1 hora de bate-papo aqui. A nossa última questão é a seguinte: quais são os conselhos que vocês, como eleitores, dão agora para os candidatos, para quem estão nos acompanhando ou vão nos acompanhar em outro momento, né, os candidatos e candidatas, tanto a vereadores quanto a prefeitura? Quem começa? Vai, Ali. Tá. Para os vereadores, como o Cláudio falou, vejam que esse é o papel de vocês, que é o de estar representando a nossa comunidade junto à prefeitura, junto ao nosso município. Então, pense se você vai conseguir exercer esse teu poder, né, de estar defendendo e estar levando as causas da comunidade para fazer lei, para brigar por aquilo que você acredita. Se você estiver preparado para isso e estiver entrando por isso, ok, parabéns. Se você estiver entrando porque é só mais um para mamar na teta do município, então, por favor, tenha um pouco de dignidade e sai fora que ainda dá tempo. Dia 15 não chegou, né? E para a gestão da prefeitura, pensem que aqui, nesse lugar onde você vai ser ali o porta-voz, mora a tua família, mora os teus amigos, mora toda a sua descendência e você, inclusive. Então, que lugar que você quer viver? Em que cidade que você quer? Então, administre bem aquela cidade. Se eu fosse uma administradora pública, eu faria cidade maravilhosa. Tudo que eu amo de música, de arte, então eu colocaria isso, de educação. Então, pense naquilo onde você gostaria de viver, que lugar maravilhoso você gostaria de viver. Então, é isso
fica aí o meu, não é nem, acho que nem um conselho, mas como cidadã, é aquilo que nós, cidadãos, esperamos que aconteça dos nossos gestores públicos aí. Então, espero que dia 15, gente, consciência, muita consciência, quem ainda não tem o seu candidato, por favor, estude, não pegue o santinho na última hora na rua, ou pergunta para o vizinho, quem você vai votar? Então eu vou votar nesse também. Estude, pegue ali, veja a proposta, veja o antes, né? Porque, como a professora falou, uma coisa interessante, a reeleição é prestação de contas. Então, veja, vamos ver se foi realmente, se o seu candidato a vereador, ele está para se reeleger, vê se o que ele fez na passada, ele cumpriu. O que daquilo, faz um checklist lá, igual eu tenho o número do WhatsApp, eu vou cobrar, eu vou falar. Então, veja isso, né? Então, muita consciência dia 15 aí. Espero que a nossa cidade continue, porque é uma cidade linda, maravilhosa. Eu amo Pinhais, eu sou paulista, sou de São Bernardo, mas eu amo essa cidade. Eu acho lindo tudo aqui. Eu viajo, cheguei ontem de viagem, e a melhor coisa de viajar é quando eu volto e vou entrando ali, escrito Pinhais, eu falo como é linda a minha cidade. Então, eu amo essa cidade, quero que continue a gestão pública aí, fazendo tudo que pode em favor, em prol da comunidade mesmo, dos cidadãos daqui do nosso município. Maravilha. Show. Perfeito. Bom, a Alessandra me roubou um pouco da ideia. Primeira coisa... Quem mandou você não querer falar primeiro? Não, roubou a ideia, mas no melhor dos sentidos. Na realidade, é isso mesmo. Uma coisa é reeleger alguém que já teve um mandato. Fica mais fácil. Você, se está interessado em reeleger, estude bem o que ele fez no mandato anterior, seja Sim. prefeito ou vereador. Examine exatamente o histórico do que ele cumpriu no mandato anterior ou nos mandatos anteriores. Saber quais são as reais contribuições e as encrencas em que ele esteve metido. Pegue o nome certinho dele, não o apelido, veja lá na internet o que o cara andou fazendo na vida. Tá? Primeiro, conhecer bem o candidato em que você vai eleger. Segundo, pensar também nas tendências de futuro, porque tem que renovar um pouco os parlamentos e renovar os mandatários nas prefeituras. Por melhor que a pessoa tenha sido 2 vezes prefeito, às vezes precisa renovar, porque aquilo que a gente imagina que é a normalidade nossa, no tempo de pandemia, todo mundo diz, eu estou querendo que o mundo volte ao normal. O normal meu não é igual ao normal dos outros. O normal das pessoas é diferente um do outro. E o normal da fase da vacina do coronavírus vai ser diferente do normal antes da pandemia, porque vai ter mais uma vacina a tomar a cada ano e tudo mais. Então, as coisas mudam bastante e você tem que apostar um pouco nas pessoas que têm o compromisso com o diálogo com as comunidades e o compromisso com as leis já estabelecidas, principalmente com a Constituição Nacional, com a Constituição do seu Estado e a lei orgânica do seu município. As pessoas que têm esse compromisso de legalidade e o compromisso de que vão honrar aquele salário que vão ganhar no mandato, essas são pessoas que podem inovar bastante a nossa política. Então, procure conhecer bem o seu candidato. O candidato da reeleição é mais fácil. Você veja o que fez e o que deixou de fazer. Mas o novo, você saiba da vida dessa pessoa, converse muito a respeito disso antes de dar o seu voto a ele. Isso mesmo, Cláudio. Muito bem, gente. Nós também queremos divulgar que existem lugares, o canal da transparência, onde você pode, inclusive, saber quanto que o teu candidato está gastando. Está tudo disponível lá. Se tem público, muito, né? É público, são informações públicas. Candidato é servidor público. Ele está ali, toda a conta dele, todos os mecanismos de gasto, despesa que ele está fazendo na campanha está ali. Comece a verificar.
Da onde está saindo tanto dinheiro? O dinheiro desses candidatos é do fundo partidário. Você sabe de onde sai esse dinheiro? Do nosso bolso, do meu bolso, do bolso de todos nós. É dinheiro público. Esse dinheiro tem que ser bem investido e tem que ser muito bem controlado. As prestações de contas têm que fazer valer a dignidade e a ética desses candidatos. Então, não é só ir lá apertar o número do candidato na urna, é acompanhar toda essa história, a história anterior, a história da continuidade se ele tiver um mandato e a história depois das eleições. Eleições não termina dia 15 de novembro. Aliás, ela é um processo contínuo e permanente que nós precisamos estar ligados de olho nos nossos representantes. Gente, temos que partir. Temos que terminar a nossa live. Temos que dizer tchau. Então, nesse momento de dizer tchau, é o momento em que a gente deixa que vocês façam suas considerações finais, se despede do nosso público e dizer a sua última mensagem para os nossos, as pessoas aí que tiraram um tempinho da sua vida para nos ouvir e aprender um pouco com a gente, com a nossa história e com as nossas ideias. Fique à vontade. Agora é você, então, Ali? Ou é o Cláudio? Cláudio agora. Vai, Cláudio, senão eu roubo ele. Agora eu vou começar. Não, primeiro agradecer a atenção de todos ao convite. Achei ótima a iniciativa, professores Rui, professora Cirlei. Achei o ambiente assim extremamente oportuno, porque nós estamos aí às portas das eleições e acho que é uma responsabilidade nossa como eleitores de fazer o melhor de nós e tentarmos essa sintonia fina desses futuros dirigentes do nosso município com o cotidiano das nossas vidas. Pensando que as nossas vidas estão sempre em mutação. Nós vamos viver com esses dirigentes 4 anos, 2021 até 2025. Então, é muito tempo que vamos viver com esses dirigentes, tá? Um tempo de muitas transformações em todo o mundo. Com a nova onda da pandemia, com as vacinas, com uma série de necessidades de mudar velhos hábitos. Nós vamos ter que ter emprego mais perto da nossa casa, para não nos aglomerar dentro de ônibus. Nós vamos precisar de tarifas de ônibus mais cômodas, mais veículos nas linhas. Então, é um período de muita responsabilidade que nós vamos ter esses dirigentes por mais 4 anos nas nossas vidas. Tá? Para novas demandas em função desta doença mundial. Mas, entre essas, todas aquelas trazidas pelas transformações ambientais que o planeta vem sofrendo. Muito bom. Vamos tratar de cuidar do nosso meio ambiente também. Sim. Nós cuidando do nosso lixo, cada cidadão sendo responsável pelo distanciamento social, pela sua tosse, eventualmente ter proteção da máscara, essas coisas todas. Mas esses dirigentes são muito fundamentais no cotidiano de cada um de nós. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Valeu. Obrigada, Cláudio. Ali. Alessandra. Bom, quero agradecer, dar uma boa noite para o pessoal aí que ficou assistindo, os que vão assistir depois, né? E dizer que é muito importante essa iniciativa da gente falar sobre isso, e isso é uma discussão sobre política, aquela discussão saudável onde se coloca os pontos de vista e a gente vai discutindo. Seu ponto de vista, de repente, não é o que eu tinha visto, e aí te abre a mente para ver aquele ângulo. Então, é muito importante. Quero dar os parabéns à professora Cirlei e professor Rui pela iniciativa de fazer essas lives aí, que é de suma importância. E quero deixar o último recado aí para o eleitor. Pensa bem, o tanque de gasolina seu não vai durar 4 anos, então, por favor. Não é a gasolina infinita, não. Não. Então, consciência, meu povo.
Consciência aí no dia 15, por favor. Vamos sair dessa eleição aí comemorando e não chorando e ficando triste, né? Então, consciência para todo mundo. E agradeço mesmo, cada um, estudem mais, sejam mais abertos a falar sobre política, porque é muito legal, é muito bacana, e é um bate-papo que passa a hora aí, você vê que não doeu nada, não é sofrido, não. Falar de política é bom. Tá bom? Muito obrigada, professora, professor Rui, prazer conhecer, Cláudio, prazer enorme conhecer, falar, dividir aqui o espaço com vocês aí, muito obrigado mesmo, e vamos embora para frente aí. Bora para frente. Gente, nós agradecemos a participação de vocês. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Alessandra, pelas contribuições que vocês trouxeram. Obrigado àqueles que nos acompanharam até agora. Foi muito importante isso, né? Nosso trabalho, nosso propósito é ajudar nesse processo de conscientização, de esclarecimento e trazer algumas ideias, né, sobre a importância da política nas nossas vidas. Então, agradecemos quem comentou agora para nós aí, né, a Tatiana, que na semana passada, inclusive, esteve conosco aqui, né, falando que foi um bom bate-papo, né, um bate-bola bem legal. Tem mais um outro comentário aqui, deixa eu ver se eu recupero enquanto a professora Shirley comenta ali. E para nós é um grande prazer estar aqui fazendo a nossa parte. O Intrépides, Instituto de Treinamento, Pesquisa e Desenvolvimento do Ser, tem uma responsabilidade social, política, econômica, com a verdade, com o desenvolvimento humano. E desenvolvimento humano passa também pela alfabetização política. Não tenham medo da política, não tenham vergonha da política. Tenham, sim, a consciência de que uma política decente precisa de você, eleitor consciente. Agradeço, Cláudio, agradeço, Alessandra, agradeço cada um de vocês que estiveram com a gente nesse período. E quarta-feira que vem tem mais. Né, professor? Temos. Qual o comentário aí? Achei aqui. A Thalita disse o seguinte, como dita, a política está no nosso dia a dia. Você não enxergar, não querer ver, se não agirmos, onde vamos parar? Já está dando para experimentar tudo isso que nós estamos vivendo. Então, parabéns a quem acompanhou, a quem comentou, curtiu, né? Foi muito importante para nós esse momento. Estamos fazendo a nossa parte, né? E fazendo a nossa parte pensando no bem coletivo, no bem comum. Certo? Gente, certo. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Nos encontramos na semana que vem. Vocês. Boa noite, Mari. Boa noite, pessoal. E amanhã todo mundo no Samba Live da Alessandra. Amanhã todo mundo no Samba Live da Samba Alessandra. Live às 20 horas da manhã, hein? Eu não vou contar para vocês como ela recebe a gente na live dela, tá, Cláudio? Esteja lá que você vai pegar. Conta não, deixa ele entrar. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Thalita, beijo.